Pronto, agora sim, oficialmente a segunda aula do intensivão de sono infantil. Ontem nós tivemos uma aula que foi uma das aulas mais esclarecedoras que eu poderia dar para vocês sobre todos os entraves que nós mesmos muitas vezes colocamos dentro da nossa maternidade. Todos os empecilhos e todas as vezes que nós limitamos a nossa maternidade por fórmulas mágicas, por muitas vezes comparações e tantas outras coisas. Te convido, se você não assistiu ainda a aula de ontem, corre depois que terminar essa, entra lá no canal do YouTube, assiste a aula de ontem, faça essa reflexão do que nós conversamos ontem, identifique quais são os pontos negativos nesse processo da tua maternidade que está impedindo de você tomar algumas decisões importantes. E quais decisões são essas também? A partir do momento que a gente consegue identificar as nossas necessidades, nós conseguimos também achar uma solução para cada uma delas. Como eu falei ontem, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos que não é muito falado, mas que é tão importante quanto. O primeiro deles, que é algo que eu penso. Ontem eu falei um pouquinho, né? Antes de falar sobre isso, eu vou dar uma introduçãozinha baseado naquilo que eu falei ontem. Existem profissionais e profissionais na área materna que acompanham as mães, pais, nessa fase de desenvolvimento infantil. E muitos profissionais, às vezes, ficam escondendo um pouco o jogo com vocês por quererem só gerar dor e não trazer a solução. O mais importante de todo esse processo é você entender que aqui não tem nada de esconder o jogo. Eu não tenho por que esconder o jogo para vocês, uma coisa que é tão importante, algo que é tão fundamental quanto a privação do sono, porque se isso continua acontecendo durante um longo período, vai comprometer a sua vida emocional e provavelmente os seus relacionamentos também. Porque emocionalmente, quem não dorme, né? Como é que a gente reage? Nem sempre a gente reage bem, não é verdade? Às vezes a gente tem umas reações que nós pensamos, nossa, como nós podemos resolver isso? Eu só queria deixar minha tela um pouquinho maior. Bom, espero que para você esteja aparecendo em tela cheia, porque na gravação eu não sei como é que vai ficar essa questão. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não. Eu queria que ficasse salvo com uma tela muito pequenininha. Tu Deixa eu tem dar que uma ver o teu modo olhadinha de aqui. visualização ali, Rolene. Tá, tu colocou É de um. isso, gente. Acho que só espero que não atrapalhe a gravação. Estou vendo eu numa tela muito pequenininha, mas vamos lá. O importante é que vocês vão conseguir ouvir, né? Isso é fundamental. Então, com ajuda, quando a gente começa a ajudar a mãe a entender o processo do sono infantil, que ele vai muito além do que somente aquilo que a criança necessita e aquilo que a criança precisa dar de resposta, mas vai também conforme aquilo que a mãe precisa aprender, os bebês conseguem dormir bem, os bebês conseguem dormir melhor, mas é um processo de solidificação. Muitas vezes nós temos algumas dificuldades de conseguir entender esse processo de solidificação do sono e da rotina do sono. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, alguns fatores predominantes que muitas vezes não passam nem na mente das mães e dos pais, essa necessidade que precisa ser suprida para que possam ocorrer noites tranquilas de sono. Uma das coisas que nós precisamos desmistificar de cara, é normal criança acordar por necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas precisam ser supridas e não reprimidas. Muitos pais ficam apavorados quando os filhos acordam no meio da madrugada, independente da idade, se é um bebê ou se já é uma criança um pouco maior, com uma necessidade fisiológica estabelecida. Ou então, às vezes, é uma fralda cheia, sede, quando as crianças já estão na introdução alimentar,
às vezes, mordida de mosquito, calor, frio, até mesmo aquele xixizinho que apertou na bexiga, a criança precisa levantar quando ela não usa mais fralda, precisa levantar e ir até o banheiro. E caracterizam isso como vários despertares noturnos que a criança não dorme. Mas necessidade fisiológica nós precisamos suprir. A partir do momento que a gente supre a necessidade fisiológica, a criança volta a dormir. E é isso que você precisa observar. Se a criança está voltando a dormir ou se ela está demorando a dormir. Se ela perde o sono e fica acordada. Quando acontece o fator da criança perder o sono e ficar acordada durante a noite, aí sim nós caracterizamos como um despertar noturno. Agora, para a realização de uma necessidade fisiológica somente, não é um despertar noturno. Isso é um mito que muitas vezes é nos colocado. Os ajustes mais rápidos que precisam ser feitos, é óbvio que eles vão trazer resultados mais rapidamente. Mas nem todo ajuste que precisa ser feito na rotina do sono, ele é rápido. Muitas vezes ele é necessário, sim, porém ele não é rápido, ele é um processo. Quando uma mãe chega para mim para fazer mentoria e ela tem uma criança de 1 ano e 3 meses, 2, 3 anos, o primeiro passo é fazê-la entender que existe um hábito criado durante todo esse período. E desfazer esse hábito é um processo que leva um tempo. Então, entrar num processo de mudança, entrar num processo onde que eu vou aprender a aplicar a rotina, onde eu vou aplicar uma rotina que vai dar certo e esperar um resultado imediato, não são em todas as áreas que nós vamos ver esse resultado chegar. Muitas vezes nós não vamos ver esse resultado a curto prazo. Ele é um resultado, é algo para ser colhido, vamos dizer assim, a longo prazo. E logo que nós conseguimos chegar nesse resultado, nesse êxtase, né, de uau, conquistei o meu alvo, você vai poder olhar para trás e ver que muito mais do que você só almejou, você conquistou. É um processo que vale a pena ser investido, sim. Então, eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão nesse momento sobre o processo de vida que vocês estão vivendo e se existe dentro de vocês a necessidade do imediatismo. Se tem a necessidade do imediatismo, então a primeira coisa, o primeiro passo a ser revisto é esse. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo. Bem característico, desculpa, de Efésios, quando fala que existe um tempo para todas as coisas. E existe um tempo também para nós alcançarmos os objetivos com as crianças. Mas lembrando o que eu falei ontem, eles são treináveis. E falando em treináveis, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram se imaginar dormir com fome, com a barriga roncando de fome? Alguém já conseguiu imaginar isso? Você já conseguiu avaliar a possibilidade de você ir para a cama e passar um dia só tendo lambiscado o dia inteiro, não ter feito uma refeição completa? Talvez algumas de nós já tenha vivido isso, não é verdade? Deixa eu só abrir o chat aqui para mim. Ótimo. Então, talvez algumas de nós já estejamos vivendo isso. O fato de, muitas vezes, passar o dia lambiscando, comer uma refeição incompleta e dormir com aquela sensação de fome, mas estava tão cansado que dormiu e no meio da madrugada acordou com fome. A comida, a alimentação é um dos fatores principais para uma boa noite de sono tranquila. Quando nós não observamos esse fator, tanto o bebê quanto a criança já crescida, maiorzinha, ela não vai ter boas noites de sono. E isso vai fazer com que ela tenha despertares noturnos, sim, principalmente o bebê. Vocês já ouviram aquele famoso chavão, né? Ah, trocou o dia pela noite. Trocou o dia pela noite pelo fato de estar com fome, porque durante o dia provavelmente não seguiu uma rotina planejada e não se alimentou adequadamente. E diante disso,
é necessário que a criança tenha uma boa alimentação para que ela consiga, sim, ter uma boa noite de sono. Eu vou agradecer o meu copo de água. Obrigada. Oi, Julie, tudo bem? Julie, eu vou pedir para você entrar lá no link da bio. Tem um link chamado assim, ó, intensivão de sono. Aí você clica, vai entrar num grupo de WhatsApp e você pode participar aqui pelo Zoom, ok? É só entrar dentro do Zoom e participar da aula. Combinado? Aí vai ficar gravadinho a aula, você vai poder assistir depois, vai poder tirar suas dúvidas também, vai poder assistir desde o início da aula, mas tem que entrar lá no grupo. Combinado, Julie? Então vamos voltar aqui. Dou uma espiadinha aqui, né? E dou uma espiadinha em vocês. Então, diante disso, diante dessa situação que você não consegue dormir de barriga vazia, a criança também não consegue. Então, muitas vezes, essa inversão de horários que estão entre dormir e comer e passar o dia acordado, existe uma certa bagunça no relógio biológico e a criança não consegue se sentir satisfeita. Então, precisa ser avaliado todo o processo alimentar dela também quando nós falamos de sono. É muito complexo, eu vou dar só algumas pinceladas em alguns assuntos, porque isso é assunto de mentoria completa e nós levamos muitas vezes semanas para destrinchar, mas para que você fique atenta. Atenha-se ao desenvolvimento, sim, também do alimentar dessa criança. Como está sendo essa rotina? Como está sendo essa saciedade? Não se confunda com livre demanda. O que é livre demanda? Aprenda sobre livre demanda. Existe um estereótipo que livre demanda é deixar o bebê à vontade no peito a hora que ele quer. Mas eu lançar algumas perguntinhas para você. Você teria coragem de comer um prato de feijão a hora que você quisesse? Ou oferecer um prato de feijão todo momento que o seu filho pedisse? Gente, tem muitos conceitos que precisamos quebrar esses conceitos e voltar à essência daquilo que é o fisiológico, aquilo que é o necessário, aquilo que é a nossa necessidade. Então, eu quero te convidar a rever algumas coisas que foram colocadas, alguns paradigmas que foram colocados em você e tem gerado uma bagunça no sono de muitas crianças por aí. Quero te convidar a pensar sobre esse assunto. Vou logo depois abrir para perguntas, então você vai poder falar um pouquinho sobre isso também. O segundo ponto muito importante que nós precisamos desmistificar nesse processo é o fato da agitação. Gente, sabe aquela história de que bebê cansado dorme melhor? Isso é uma mentira. Não, nem sempre quem está cansado dorme melhor. Eu gosto de fazer algumas pontes, né? Eu gosto de fazer alguns links com a nossa realidade para nós conseguirmos entender como é que funciona o sistema biológico e fisiológico da criança, porque ele está totalmente envolvido com as necessidades de sono. Não é independente, ele é completamente interligado. Se a nossa necessidade fisiológica não for suprida, o básico da nossa rotina também não será suprido e não será feito da mesma qualidade. Então, nós precisamos entender isso para conseguir, sim, aplicar uma rotina de sono tranquila. Ontem eu falei muito sobre a questão de treinar a criança, porque é o primeiro passo nós estarmos dispostos a fazer isso, e o segundo passo é entender como fazer isso. Então, essa história de ficar agitando, gastando energia demais na hora do sono noturno ou perto das sonecas, elas não vão tranquilizar a criança. Ela não vai deitar na cama e vai dormir. E isso é independente da idade do ser humano. E eu posso provar para você. Quer saber como? Pega um dia que você não teve adrenalina, mas que você alta da adrenalina, mas que você trabalhou muito, que você se cansou
muito, que você não conseguiu diminuir, não teve liberação de ocitocina no seu corpo, não teve liberação de endorfina no teu corpo, e você simplesmente se cansou e até teve um nívelzinho de um estresse e tudo mais. Você está exausta, 12 horas de trabalho, vamos pôr assim, né? 12 horas de trabalho, um trabalho bem intenso. Como você chega à noite? Moída, não é verdade? Moída. Essa é a palavra, a gente está destruída, completamente destruída. E quando a gente está destruída, sim, nós não temos uma boa noite de sono. Você consegue se lembrar do dia que você acordou no outro dia e diz assim, nossa, dormi muito mal. Estava tão cansada que eu não consegui dormir direito. Se você consegue lembrar o dia que você já fez essa afirmação, eu quero dizer que aí está a prova que a sua criança, independente se é bebê ou não, também sente isso. E também, com todas as letras, não tem uma boa noite de sono. Então, o cansaço, ele não vai levar a uma boa noite de sono. Ele vai simplesmente trazer mais cansaço ainda e trazer agitação no período noturno. Então, é outro fator que precisa ser avaliado e cuidado com muito zelo, muita ênfase. Gente, eu tenho mais um item agora, falar mais um tópico, que é o terceiro. E eu já queria que vocês começassem a colocar as perguntinhas de vocês, ou se quiserem abrir a câmera, nós vamos poder abrir a câmera também, ok? E nós vamos conversar. Agora quero tirar as dúvidas com vocês. Quem está aqui e quiser entrar lá no grupo do WhatsApp para receber o link dessa aula, que está sendo gravada pelo Zoom, e ela vai ficar disponível gratuitamente para vocês. Se quiserem conversar também, é só entrar no link da bio ali, ok? Sejam muito bem-vindas para vocês também. Entra lá no link da bio, entra no grupo lá do WhatsApp para vocês receberem todas as informações. E vai ter coisinha nova. Na última aula, no sábado de manhã, para quem estiver presente, presta atenção, vocês aí do Instagram e vocês aqui do Zoom. Para quem estiver presente na aula no sábado de manhã, eu vou dar uma ferramenta que eu uso com as minhas mentoradas, mas só para quem estiver presente, ok? Então, vai ter que ficar ligadinho. Não vai estar disponível para quem não tiver online no sábado de manhã. Combinado? Então, terceiro e último tópico a respeito de algo que eu digo que é fundamental nesse processo de criação de rotina e que você precisa observar. Você precisa descobrir e identificar 3 coisas que são, vamos dizer assim, né? São subtópicos importantes e elas estão associadas à janela de sono, os rituais noturnos, os rituais de sono, na verdade, porque a soneca também tem ritual, e as associações. Ontem eu falei um pouquinho sobre essas associações. Vocês podem voltar lá na aula depois e assistir a aula de ontem. Quem não assistiu, nós falamos sobre associação de sono. E engane-se que só bebê tem associação de sono. Tem adultos com associação de sono. No bate-papo, nas perguntas ontem, uma das mães falou, né, que ela tem associação de sono e ela falou sobre isso. Então, é importante você identificar quais são as associações de sono da sua criança e as janelas de sono. E, principalmente, ter um ritual noturno, um ritual de soneca bem estabelecido. E isso você pode começar já desde o início, sem dúvida alguma. Pergunta: após ter uma rotina e após o bebê pegar no sono, devemos acordá-lo para mamar ou trocar ou esperar o bebê chamar? Essa pergunta é maravilhosa e eu vou responder ela aqui agora. Você pode sim deixar o bebê dormir, esticar, se for. 2 situações. Estiver dormindo à noite e tiver com peso e altura de ganho no gráfico adequado. A partir do momento que o pediatra libera, geralmente na consulta de 30 dias, ele já libera para não precisar mais despertar esse bebê para mamar. Se o bebê continua crescendo, continua aumentando no gráfico, ele vai liberar para você deixar o bebê
começar a criar um hábito noturno de sono mais prolongado. Então, isso precisa ser visto. Agora, durante o dia, é uma conversa diferente. Precisa avaliar vários fatores, mas um dos fatores principais que pode interferir diretamente no sono noturno é deixar o espaçamento das sonecas muito grande durante o dia e não acordar o bebê para dormir. Ah, mas não se acorda o bebê para dormir. Depende. Existe uma variável. Ontem nós falamos sobre isso. Cada caso precisa ser avaliado e ele é de suma importância. Você precisa ser avaliada individualmente. Dependendo das circunstâncias, das características, o bebê precisa ser acordado, sim, para que ele possa ter uma boa noite de sono noturno. E as sonecas têm que ser reguladas também. Elas nem sempre podem ficar à vontade, elas precisam ter um horário de início e um horário de término. Tem mais alguma pergunta? Vou dar até uma espiadinha aqui no Instagram agora. Bom, enquanto, Liza, se você quiser também abrir a sua câmera, tá? Falar no microfone, pode ficar à vontade. Eu vou, enquanto eu espero ali se tem alguma outra pergunta, eu vou dar mais uma dicasinha que eu deixei anotado aqui. O mais importante de todo... Eu não vou ler o que ela escreveu. Vamos deixar assim. O mais importante de todo esse processo, o bebê precisa estar conectado com a mãe. O bebê precisa se sentir conectado com a sua mãe. Então, eu não consigo trazer aqui exatamente todos os detalhes a respeito de janelas de sono, como funciona, os rituais, mas lá no meu perfil do Instagram, ele tem vários textos já falando sobre isso, e eu vou trazer uns fresquinhos para vocês ao longo desses próximos dias. Mas o mais importante de todas essas coisas que vocês já ouviram falar e que a internet está recheada, é que o bebê e a mãe precisam estar conectados. Mais do que conectados, até mesmo que qualquer outro membro da família. Porque nos primeiros 3 meses, principalmente, da esterogestação, esse elo afetivo com o mundo externo é dado através da mãe. Então, a hora que ele se sente seguro e que a mãe está segura, volto de novo para a aula de ontem, né? Que a mãe se sente segura, o bebê começa a dar retorno, respostas a tudo aquilo que ele foi ensinado e orientado. Hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Ah, uma boa pergunta, até para quem está assistindo vai assistir esse vídeo depois lá no YouTube. Essa aula está sim gravada, tem um link, eu vou disponibilizar de novo lá no grupo do Intensivão de Sono, porque eu tenho um presentão para quem está no grupo e eu vou ter um presentão extra para quem estiver no sábado de manhã. Então, esse link vai estar disponibilizado lá e eu já disponibilizo da primeira aula também para quem entrou hoje no grupo, ok? Vai estar, eu salvo ele e ele sobe direto para o canal do YouTube. Então, para vocês tirarem todas as suas dúvidas, todas ouvirem mais de uma vez, fazerem os seus relatos de queixas, aproveitem o grupo agora e comecem a perguntar. Amanhã vai ser para responder perguntas lá dentro do grupo. E você que estiver assistindo esse vídeo e já passou esse intensivão de sono, não se desespere. Não se desespere, porque além de ter todo esse conteúdo gravado, você me encontra lá nas outras redes sociais e você pode fazer pergunta quando você quiser. É bem tranquilo também, tá? Então esse é um recadinho para quem está assistindo esse vídeo já na plataforma do YouTube. Agora, algo que eu queria deixar aqui para vocês é que a aula de sábado de manhã, ela vai vir, além dessas surpresas, ela vai vir com um conhecimento extra, como colocar na prática. Então, é importante que esses pequenos passos que a gente vai dando, né, são pequenos caminhos, trilhazinhas que eu vou trazendo para vocês, é importante que vocês cheguem lá no sábado e já esteja construído algo dentro de vocês, a certeza de qual caminho eu vou seguir, ou se eu sei qual caminho eu vou seguir, ou se eu preciso de ajuda. E tá tudo bem se você precisar de ajuda.
Isso também faz parte do processo da maternidade. Até hoje, eu tenho um filho de 15 anos e continuo estudando e precisando de ajuda sobre a maternidade. Então, isso não é um problema nenhum. O que é o mais importante é nós não nos isolarmos e ficarmos sozinhos. Então, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade e saber que vocês estão juntas, não estão só, e tudo vai ficar bem. No final, tudo fica bem. Gente, eu vou me despedir hoje com grande alegria, que eu não vou ser cortada antes da aula terminar. Eu fico muito feliz com esses 2 encontros que nós tivemos, e eu encontro vocês lá no grupo agora, que eu vou trazer algumas tarefinhas já. Que bom que você gostou. Bom mesmo. Ontem também as meninas já deram feedback, que assistiram hoje durante o dia. Tiveram algumas que assistiram de madrugada, que me falaram no particular. Então tá tudo certo. Gente, um beijão e até sábado, às 9 da manhã, de novo, pelo Zoom, o link no grupo. Ok? Obrigado.